Reta final de prova de ESA e muita gente está se sentindo perdida, não sabe o que fazer. E aí surgem dúvidas que são bem comuns, muita gente tem, né? Falta aí pouco menos de 2 meses, então a galera fala, pô mestre, já devo começar a resolver prova antiga, como que eu faço para revisar, o que eu devo priorizar se eu ainda não fechei o edital? E no vídeo de hoje eu vou passar para você informações importantíssimas sobre as últimas provas da ESA, informações quentes que você não vai encontrar em outro lugar na internet, só aqui no Conduta Militar. Eu sou o professor Borba, se você ainda não é inscrito no canal, deixa logo sua inscrição e também deixa o like nesse vídeo que ajuda muita gente a produzir mais conteúdo de qualidade para cada um de vocês. Então, vamos lá. Senhores, informações importantíssimas sobre a prova da ESA. Cara, em média, a prova de matemática da ESA cobra por ano cerca de 11 a 12 assuntos diferentes. O que isso significa? Isso significa que ela costuma cobrar mais de um assunto na prova em questões diferentes. Como assim? Por exemplo, o cara cobrou log na primeira questão. Às vezes ele pode cobrar log também lá na 10ª. Ou às vezes é um assunto de geometria espacial. Aí ele cobra 2 questões de geometria espacial. Então, isso é uma tendência na prova. Dificilmente, dentro das 14 questões, eles colocam uma diferente da outra em todas. Não. Inclusive, algo que aconteceu no ano passado, que eu sinceramente acho que será uma tendência para os próximos anos da prova, é, numa mesma questão, abordar mais de um assunto. Por exemplo, no ano passado, teve uma questão de probabilidade, que para você encontrar o espaço amostral e o número de casos favoráveis, você precisava da análise combinatória. Teve também uma questão de matriz, que envolvia PA. Então, eu acredito que isso seja uma tendência na prova. Por quê? Se você observar, comparando com as provas de um tempo atrás, coloca aí de 5 até 10 anos, você vai perceber que houve uma mudança. Que mudança foi essa, mestre? Ela se tornou um pouco mais interpretativa. Eles estão colocando no enunciado uma historinha ali para você poder contextualizar e ter que identificar as informações para conseguir resolver a questão. Não está tão direta quanto a prova da EA. Então, isso se tornou um padrão, a prova vem fazendo isso. Eu acredito que essa ideia também de cobrar mais de um assunto por questão venha a se tornar tendência, até porque nas provas oficiais, principalmente ali na SpaceX, que é a prova feita pelo Exército também, isso é muito comum, numa mesma questão, ter mais de um assunto. Então, se prepara, por quê? Porque até o que aconteceu ano passado, de anular várias questões, e para dar uma elevada, eu acredito que a prova venha fazendo isso, de cobrar mais de um assunto, beleza? Então, vamos lá. Além disso, qual que é outra tendência da prova? Cara, se são de 10 a 11 assuntos, eles ainda colocam assuntos clássicos, assuntos que sempre aparecem. Quais são esses assuntos? Fiz um vídeo aqui no canal falando o top 5, os principais assuntos da prova de matemática da ESA, mas eu repito aqui sem nenhum problema. Todo ano aparece uma questão ali de combinatória, de PA, de logaritmo, espacial ou plana. Isso aí, batata, todo ano aparece na prova da ESA. Então são assuntos que não tem como você ir para a prova sem ter visto. Para você que está no sanhaço aí, para fechar o edital, cara, não tem como você ir para a prova sem ver esses 5 assuntos, porque é muito provável que apareça esse ano. Aí é garantido? Garantido não é, tá? Até porque eles têm carta branca para cobrar tudo que está lá no edital, já foi dito. Agora, o que vai cair? Bom, pelos últimos anos, isso é uma tendência muito forte. Agora, existem certos assuntos que não são tão recorrentes assim, mas que nos últimos anos também vem aparecendo com frequência, que são geometria analítica e função modular. Tem que dar uma atenção especial também porque pode aparecer. E aí, eu tenho um palpite aqui que nos últimos anos não tem aparecido muito, mas que anteriormente, em concursos passados ali, há 4, 5 anos, caía direto na prova, que são os assuntos de complexos e polinômios. Cara, isso aparecia bastante e eu acredito que possa vir a aparecer novamente porque tem um tempinho que não cai. Ah, mas o que eu tenho que saber de complexo? Cara, complexo você tem que saber identificar um número real puro, imaginário puro, tem que saber muito bem as potências de, até porque isso é importante, saber fazer as operações com os números complexos, então soma, subtração, multiplicação, divisão, tem que saber também racionalizar quando você está fazendo a divisão, para isso você precisa do conjugado, a parte do plano de Argand-Gauss também é importante. Então, resumidamente, cara, complexo é importante, você tem que ver esse assunto, porque pode aparecer esse ano, e o meu palpite aqui é um tema forte, assim como polinômios.
Polinômios, muito importante você saber o que? Briones-Fini, você saber grau do polinômio, saber encontrar as raízes quando passa ali do segundo grau. Então as relações de Girard são muito importantes, você deve dar uma atenção especial a isso também. Por quê? Porque é nessa linha que a prova da ESA vem abordando esses assuntos. E são assuntos que nos últimos 3 anos não apareceram bastante, mas pode vir a aparecer novamente. Assim como exponencial. Exponencial também muito importante. Eu acredito que possa aparecer uma questão desse ano, inclusive nessa temática de pegar um assunto e relacionar com outro numa mesma questão. Eles podem fazer com tranquilidade uma de exponencial com logaritmo, aquela em que eles colocam uma equação clássica, aí colocam a incógnita no expoente. Então, por exemplo, 9 elevado a x mais 4 vezes 3 elevado a x, aí você tem que fazer aquela troca de variável, uma questãozinha clássica que é muito relevante para a prova desse ano. Senhores, se vocês estão perdidos, não sabem o que fazer nessa reta final, fica de olho, tá? Ou melhor, já era para estar muito atento, porque nós fizemos aqui no nosso canal uma live de premonição para a prova da ESA. Cara, a live tá o néctar, a gente entregou ali detalhadamente o que você precisa para essa reta final. Então, se você ainda não assistiu, assista, porque lá tá o ouro do ouro. Outro ponto muito importante é o nosso premonição para a prova da ESA. Fizemos um material com 300 questões inéditas, a cara da prova da ESA, justamente direcionado para você nessa reta final, para você que ainda não fechou o edital, para você que quer revisar, até porque todos os assuntos do edital estão nesse material? Sim, estão, só que eles estão distribuídos de forma diferente. Aqueles assuntos com maior relevância, eles estão em maior quantidade, e aqueles que não aparecem tanto, eles estão numa quantidade menor, tá? E assim, existem aqueles assuntos que dificilmente aparecem, mas podem aparecer, como por exemplo, cônicas, binômio de Newton. Esses assuntos estão presentes? Sim, uma quantidade inferior, e a forma como eles estão lá é a forma como pode aparecer na prova, tá? Dificilmente vai fugir do que está lá. Então tá mastigado justamente para você não perder tempo nessa reta final, que é muito importante que você seja assertivo, que você tenha uma estratégia para conseguir revisar os assuntos e chegar com eles frescos na cabeça na hora da prova. Então se liga, até porque nós também temos um bônus especial de mais de 10 anos de provas resolvidas todas em vídeo, tá? Só para confirmar, as questões que eu estou falando também estão todas resolvidas em vídeo nesse material. É o que você precisa para amassar a prova de matemática. Então, se você não quer dar bobeira e quer chegar na prova muito bem, esse material para você, preço de banana, tá? O link está aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo também, claro, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal.